Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma palestra aqui nossa, hoje com um tema aí bem interessante, questão do direito digital. Semana passada a gente teve a palestra do Sebrae sobre qualidade no relacionamento com o cliente, e acho que essa questão de responsabilidade civil também vem a calhar com esse assunto, né, de relacionamento, como vocês devem tratar o cliente, toda a questão de contrato, né. Trouxe aqui para participar o Dr. Fernando e o Dr. Arturo, que vão conversar um pouco aí, vão apresentar alguns dados para vocês sobre direito digital, de algumas obrigações, essa questão de contrato, o que vocês têm que fazer. Aquele mesmo esquema de palestra, tá? A gente não tem o vídeo, a gente fica só com a foto aqui, a gente tirou uma fotinha aí, todo mundo junto. Ficamos com áudio também, porque é para melhor performance, funciona melhor assim. Então a gente vai continuar com o áudio. Antes de eu passar o microfone para eles, eu só vou fazer aquela pergunta para vocês me dizerem como que está o áudio, tá? Se está todo mundo me ouvindo bem. Então vamos lá, pessoal. Vai aparecer agora na tela de vocês uma perguntinha aí sobre como que está o áudio. Então, se vocês puderem responder aí para a gente começar já o conteúdo da palestra. Vamos lá, pessoal. Tem mais um pessoal para votar. Tá faltando umas 30 pessoas. Vamos lá, só para a gente todo mundo poder falar como é que está o áudio, tá bom? Lembrando aí que a gente vai, eu já falei com eles aqui, a gente vai conseguir disponibilizar depois o conteúdo na palestra no nosso blog. Eu vi que tem um pessoal questionando, eu já estou aqui, o meu pessoal interno já me passou. Hoje mesmo, saindo aqui da apresentação, eu já posto o conteúdo das outras palestras, tá? Tem a palestra do Sebrae que teve, do Google, a gente vai colocar no blog para todo mundo assistir, tá bom? Vou compartilhar o resultado com vocês. Então estamos com 83% das pessoas ouvindo bem. Eu vou deixar agora o chat moderado, tá, pessoal? Lembrando aí para a gente não atrapalhar o conteúdo da palestra. No final aí a gente vai abrir para algumas perguntas, então cada um aqui vai falar em torno de 30 minutos, 30 a 40 minutos, e aí depois no final a gente abre para algumas questões. Então vamos lá, Fernando. É contigo agora, e boa palestra aí para todos. Obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Paixão, eu sou sócio da Paixão e Arsuf Advogados. Nós trabalhamos no ramo de direito digital, direito eletrônico, há 12 anos já, então temos uma experiência razoável, diversos cases, e hoje vamos falar a respeito da responsabilidade civil na internet. Boa tarde, meu nome é Arthur Arsuf, também trabalho com o Dr. Fernando, e visando possibilitar a integração do direito junto com a internet, eu montei uma empresa junto com outro sócio, chama Acerto, que é uma empresa que permite que todos os usuários de site tenham acesso a um conteúdo jurídico de qualidade e por um preço razoavelmente baixo. Quem vai começar a palestra é o Dr. Fernando, e depois eu vou continuar. Obrigado. Bom, para a gente entender o que é a responsabilidade civil, que é uma circunstância, uma situação jurídica, é bom antes a gente compreender bem o que é responsabilidade. A palavra, o termo responsabilidade, vem de responsável, ou seja, aquele que é incumbido, aquele que tem um encargo, uma tarefa a ser feita. Durante o dia, ao acordarmos, nós assumimos a responsabilidade de acordar cedo, assumimos uma série de responsabilidades no trabalho e no dia a dia e até à noite na hora de dormir, tá certo? A responsabilidade civil é uma responsabilidade jurídica e ela se divide em duas situações. A responsabilidade por si só, que depende de culpa, tá certo? E a responsabilidade contratual.
Responsabilidade pura e simples, que a gente chama de responsabilidade aquiliana, é aquela responsabilidade de quando você bate o carro e é obrigado a ressarcir o dano para quem bateu o carro, e por alguma infração qualquer, né, você deve ressarcir essa pessoa. Já a responsabilidade contratual é a responsabilidade do nosso dia a dia na internet. Ou seja, é a responsabilidade contratual. Não é? Portanto, a responsabilidade civil na internet é a responsabilidade que assumimos via contrato, seja esse contrato escrito ou não. Tá certo? As garantias, quais são as garantias para aplicação da responsabilidade civil? Na verdade, o erro, a falta de entrega de um produto, uma informação equivocada a respeito de um produto na internet, a falta de garantia, descumprimento de um prazo. O que vai responder por isso é o patrimônio da empresa, tá certo? Ou seja, havendo o descumprimento de alguma responsabilidade assumida através do site, o que responde é o patrimônio da empresa. E quais são os meios de proteção do empresário? Principalmente um bom regime contratual. Certo? Então, o empresário ele vai se proteger numa escala de e-commerce alta através de um seguro de responsabilidade civil, que todos conhecem, tá certo? Certamente, e sem sombra de dúvida, essa é a forma mais eficiente, não é? Mas principalmente através de regimes contratuais, tanto de contratos de venda, de políticas de privacidade, como o Dr. Arthur vai falar, mas também, né, de uma proteção através do seu contrato social, porque no final das contas, quem responde por isso é o patrimônio da empresa, raramente é o patrimônio do empresário. O comércio eletrônico é uma relação de consumo, sem sombra de dúvida. Hoje em dia, existem uma série de decisões judiciais que trazem, até para provedores de internet, onde não há um gasto significativo, quer dizer, quanto custa hoje eu assinar um provedor de internet? É muito barato, tá certo? Mesmo assim, é considerada uma relação de consumo. Muito mais é uma relação de consumo uma relação de e-commerce. Quer dizer, quando o internauta vai comprar online, ele é sempre considerado consumidor. Tá certo? Isso torna a situação do internauta uma situação muito vantajosa. Quer dizer, todos sabem que o consumidor é favorecido em um juízo em todos os sentidos. O contrato, quer dizer, a política de privacidade que você vai disponibilizar, o teu termo de uso que vai estar na internet, ele vai ser sempre interpretado em favor do consumidor. O ônus da prova que nós falamos, ou seja, quem deve provar é a empresa, ou seja, a empresa sofre o processo, né, e deve provar que ela é inocente. É uma prova sempre difícil de se fazer, certo? Porque muitas vezes, e a maioria dos serviços são terceirizados, então o máximo que pode ser feito isso é a prova que vocês têm digital. Aqui a grande vantagem é que hoje a prova digital é largamente aceita nos tribunais, principalmente nos nossos tribunais superiores, o STJ. Então, nós preparamos para vocês um passo a passo para a compra eletrônica. Então, compreendido que a responsabilidade do empresário é aquela assumida pelo seu próprio patrimônio, cada um desses passos implica na assunção de obrigações, implica na assunção de responsabilidades, tá certo? E, portanto, implica na assinatura, entre aspas, vejam o que eu estou falando, na assinatura, entre aspas, de uma série de contratos. Então, no primeiro momento, o internauta acessa a rede, tá certo? Ele entra, portanto, na internet para comprar algo ou simplesmente para passear, e começa a visitar sites atrás de uma mercadoria. No segundo momento, ele escolhe essa mercadoria e a gente já tem claramente um pré-contrato,
A gente tem um momento anterior à assinatura do contrato, que tem uma série também, que a gente vai ver caso a caso, quadro a quadro, melhor dizendo, as consequências jurídicas disso. Em seguida, ele clica e envia as compras dele, ou a compra dele, ao carrinho, que também claramente é uma situação contratual, e outra assunção de responsabilidade por parte do e-commerce, do seu empresário, evidentemente. Ele vai escolher o meio de pagamento, tá, que hoje é uma situação que deixa o e-commerce seguro, razoavelmente seguro, desde que o meio de pagamento seja um meio de pagamento conhecido e confiável, evidentemente. Preenche os dados cadastrais. Vejam, hoje o preenchimento dos dados cadastrais é uma situação extremamente importante e que o e-commerce, o empresário da internet, ele tem que buscar guardar esses dados. A gente vai explicar direitinho por quê quando formos conversar a respeito desse quadro. E quase ao fim já da relação, o cliente vai aguardar a entrega, tá certo? E aí é um momento de gestão interna também muito importante, em que vai haver o contrato de transporte, então o regime de dropshipping e toda aquele trâmite logístico necessário para a entrega da mercadoria. E por fim, o consumidor recebe a mercadoria e até nesse momento o usuário tem uma série de direitos protegidos aí pelo Código de Defesa do Consumidor. Certo? Vamos quadro a quadro agora. Como o Fernando está falando, só para já adiantar alguns pontos, nesse passo a passo, em cada um desses quadros, o consumidor ele disponibiliza informações para o dono do e-commerce, ele disponibiliza informações para o sistema de vocês. E é muito importante, tanto para a responsabilidade civil, tanto para você controlar a privacidade do usuário, você ter uma maneira diferenciada e explicar para o usuário como vai ser tratada a informação dele, o dado do cartão de crédito, o endereço, o e-mail, o telefone. Que muitas vezes o usuário ele não quer ser incomodado com propagandas de outras empresas, ele tem um medo muito grande do cartão de crédito, dos dados bancários dele serem disponibilizados, e esse caso da privacidade enquadra dentro da responsabilidade civil. É um dos pontos importantes que o Fernando vai continuar falando aqui. Antes de entrar no quadro a quadro, dizer a respeito das informações e tudo mais, eu trouxe alguns dados aqui para a gente começar a nossa conversa, entender a posição hoje do Brasil e a posição do empresário de e-commerce, que é muito vantajosa, na verdade. Veja, eu sei que são dados que todos estão muito acostumados, são dados batidos, já sabem, são dados da FEComércio. Tá? Em 2008, a movimentação de e-commerce no Brasil foi de 8,2 bi. Em 2009, de 10 bilhões e 600 milhões de reais. Em 2010, 14 bi. Em 2011, 18,7 bi. Gente, no primeiro semestre de 2012, nós chegamos a 10 bilhões e 200 milhões de reais de movimento. A Câmara de Comércio Eletrônico trouxe um dado de expectativa de 22,5 bi de movimentação esse ano. A gente verifica que existe uma movimentação grande de aumento, tá? Uma expectativa de 21% por semestre de aumento. E nós, que somos do ramo, que estamos acostumados, sabemos que isso ainda é irrisório. A projeção nos Estados Unidos para 2016 é de aproximadamente 320 bi de dólares. Certo? Ou seja, para o nosso movimento, o Brasil é o quinto país em termos de e-commerce, movimentação de volume de e-commerce no mundo, é ainda incipiente a internet. Ou seja, o empresário da internet, B2C e até o B2B, que estiver atento às melhores práticas, óbvio, de marketing, mas também às melhores práticas jurídicas, de respeito com o consumidor, de uso da boa-fé abertamente com o consumidor, ele está adiante. Certo? Porque hoje o profissional de internet pequeno é o médio, o grande de amanhã. Porque o movimento na internet, as compras pela internet vão aumentar muito. Você vê hoje nos Estados Unidos pouquíssimos eletrodomésticos em loja. Hoje você não encontra mais TVs praticamente para ser comprados nos grandes centros dos Estados Unidos. O pessoal só compra lá por internet. Tá?
é muito importante vocês estarem dentro da lei, dentro das normas, que os usuários veem como uma coisa boa. No Brasil, a maior parte das pessoas que tem receio de comprar na internet, eles têm medo de comprar e não ser entregue, de ter um dano, de ter as informações de cartão de crédito roubadas. 69% das pessoas que não compram na internet, elas têm esses medos. E é muito importante o site de vocês, a empresa de vocês, ser reconhecida por ser uma empresa que está completamente dentro da lei, que respeita o usuário, em caso de ter que efetuar uma troca, faça essa troca, que não disponibilize as informações dele de qualquer maneira. Essa é uma política que não só protege vocês de algum futuro processo, mas principalmente torna a empresa de vocês uma referência. Ou seja, os usuários eles vão ter confiança de comprar na empresa de vocês. E isso, como vocês sabem, é divulgado de maneira viral. É muito importante esse dado que o Dr. Arthur trouxe, que o Arthur trouxe aqui, viu? 69% dos internautas, a pesquisa da Câmara da Câmara Brasileira de Internet, se não me engano, vocês me desculpem, mas enfim, 69% dos internautas não acham a operação de compra na internet segura. Quer dizer, é um número muito alto. E 29% dos que não compram, né, óbvio, não confiam no produto. Né? Quer dizer, esses 26% não confiam no produto. Então, muito provavelmente esses 26% vão ser mitigados antes, nós cremos nisso, porque a marca... São oferecidas grandes marcas na internet, isso rapidamente as pessoas percebem. Agora, não achar a operação segura... são esses dois meios que realmente são seguros, ou seja, um marketing e uma boa política legal, um bom tratamento legal com boa fé, né? Porque voltando agora para o slide, né? Toda informação em um site é juridicamente relevante, tá certo? Cada ícone que nós vemos, aí até em tela, por exemplo, nós temos aí duas marcas. No nosso PowerPoint, no nosso PPT, temos a marca da Certo em cima e a marca do nosso escritório de advogados embaixo. Certo? Na internet, também temos a marca da Fast Commerce ali acima, à esquerda. Então, o internauta entra na internet, a primeira visualização relevante já tem uma importância jurídica muito grande, que é a visualização da marca do seu comércio eletrônico. Então, isso evidentemente é uma primeira proteção que o empresário de e-commerce tem que fazer. Em seguida, ele vai procurar um produto. Né? Ao procurar esse produto, ele vai fazer isso através das informações que são disponibilizadas para ele nesse produto. Então, se o produto tem um tag, por exemplo, exclusivo, né? Muitas vezes o consumidor, o cliente mais exigente, ele vai comprar aquele produto só por ele ser exclusivo. Né? Esse é um perfil de consumidor. E aí, então, quando o empresário ele tagueia aquele produto de exclusivo, aquele produto tem que ser exclusivo. Certo? Isso é a boa-fé, que é legalmente exigida. Vejam, a boa-fé é um princípio de direito civil, que hoje no Código Civil consta a cláusula geral de boa-fé. Está lá no Código Civil, não vou dizer o artigo que o jurídico quer evitar. Tá certo? Então, a partir do momento que você disponibiliza um tênis e diz que ele é exclusivo, um livro que você diz que é exclusivo, aquele consumidor está adquirindo aquilo acreditando em vocês, acreditando no e-commerce, tá certo? Dizendo que isso é exclusivo. Obviamente, não precisa nem falar a respeito das informações de prazo de entrega, de ofertas, de prazos de pagamento, né? Isso aí já é sabido de todos. Mas é importante verificar que toda a informação que está na internet, no site, no e-commerce, é juridicamente relevante e deve ser tratada como jurídica, tá certo? Tanto pelo dono do e-commerce, pelo empresário de e-commerce, quanto pelo jurídico da empresa, evidentemente. Em seguida, a gente chega num momento que por mais que tente evitar o juridiquês, aí a gente tem uma hora muito importante. A proposta, qualquer proposta, ela é já obrigatória. Então, o pré-contrato, tá certo? Ele obriga, gente. Então, é muito importante vocês entenderem que se você coloca na internet que você vai
vender uma determinada mercadoria até o dia 24 de dezembro, essa mercadoria tem que estar até o dia 24 de dezembro, e se não estiver disponível no dia 24 de dezembro, o cliente vai ter direito à indenização. Se por acaso, prestem muita atenção no que eu vou dizer, se por acaso esse cliente for, para o azar do dono do e-commerce, um advogado mais informado, ou então tiver um advogado mais atuante na área, é possível entrar com uma ação chatinha, que é uma ação chamada de obrigação de fazer. E essa ação pode gerar multa para o empresário. Isso me ouçam os e-commerces com mais volume de compras diárias. Então é muito importante entender que a partir do momento que se propõe algo, já está se obrigando. Né? Todos sabem que os prazos devem ser rigorosamente cumpridos e também as ofertas, como eu já falei, devem ser rigorosamente cumpridas. O clique, né? Não só o clique para pôr no carrinho. Todo clique na internet, o cursor do mouse, hoje é a caneta. É muito importante vocês entenderem isso. A partir do momento em que o consumidor clica no botão de aceite, ele está assinando um contrato virtual. Hoje em dia, o judiciário sequer, e principalmente os artigos mais autorizados em direito, sequer considera que esse contrato é feito por pessoas que não estão presentes, que é os chamados contratos entre ausentes. É tão sério isso, e às vezes isso está longe da compreensão do empresário de e-commerce. Quando o teu cliente clica, aceito comprar... aceito receber essa entrega de supermercado pela internet, certo? Aceito comprar esse par de tênis, esse celular, aceito este delivery online, esse produto. Está sendo assinado um contrato, quer o empresário queira, quer o empresário não queira. Veja, esse contrato não precisa, o contrato, gente, principalmente o contrato de compra e venda, é um contrato informal, que não precisa ser escrito. Ele vincula em toda a sua extensão. Vocês percebem como é importante, por exemplo, os dizeres no botão de aceito ou faço essa compra, por exemplo, faço essa compra de acordo com o meu termo de uso, cláusula tal. O meu consumidor não vai querer comprar isso, porque vai ter um juridiquês ali, ok, não coloque a cláusula tal. Não faça uma referência jurídica, mas coloque um termo condicional. Isso ajuda muito o trabalho do advogado. Isso ajuda demais o trabalho do teu jurídico. Aceito comprar de acordo com o termo de uso lido e assinado. Aceito, li, assinei e aceito. Vocês estão me compreendendo? Isso é muito, muito, muito importante. Certo? Então, o clique para pôr no carrinho e qualquer outro clique, tá certo? É o momento de formalização do contrato de compra e venda ou o momento de formalização da parte do contrato. Tá certo? O empresário está disponibilizando o botão e o consumidor está assinando com a sua caneta virtual o aceito. Certo? E, como eu já falei para vocês, as consequências no descumprimento da obrigação primeiro, um descrédito muito grande no mercado, certamente, porque hoje existem muitas formas de controle na própria internet, sites de reclamação, etc. E, evidente, uma série de ações judiciais, reclamações do PROCON, que são extremamente danosas. Hoje o PROCON consegue viralizar alguma coisa na internet. O PROCON tem uma atuação muito forte no Facebook, tá certo? Com posts diários, com um bom conteúdo, e vem fazendo esse trabalho nas redes sociais. Isso é muito danoso à imagem do comércio eletrônico. Tá certo? Novamente, o clique nos meios de pagamento. Bom, hoje os meios de pagamento todos sabem que são muito seguros. Todos os casos dos meios de pagamento sérios assumem a responsabilidade, assumem o risco por quaisquer fraudes. Eles mesmos, creio eu, estão seguros quanto a isso. É muito importante entender o que é a responsabilidade objetiva. Eu optei por conversar com vocês a respeito só agora,
Porque a responsabilidade, como eu falei para vocês, implica num encargo, não é mesmo? Implica numa obrigação. Então, se eu dono de e-commerce, assumo que eu vou vender uma mercadoria, eu sou obrigado a fazer aquela venda de acordo com aquela oferta, a entregar aquilo naquele prazo, porque eu estou assumindo uma obrigação, dada a responsabilidade civil, guardar o consumidor e muitas vezes o empresário também, né? Resguardar os direitos de ambos, na verdade. A responsabilidade, ela é objetiva quando ela não depende de uma avaliação de culpa. Isso é muito sério. Normalmente, para que haja a indenização, é preciso haver culpa. Então, a mercadoria não chegou, certo? Vamos supor que esta mercadoria foi por culpa da transportadora por um acidente ou o que valha, não entregou a mercadoria para o cliente. Numa responsabilidade normal, né? Como a que eu expliquei no começo, normal entre aspas, tecnicamente falando, vai ser apurada a culpa para haver ou não, a indenização do cliente. Na responsabilidade objetiva, basta haver o dano. Ou seja, basta que o tênis não tenha chegado ao consumidor. O consumidor ele não vai querer saber que existe um problema da transportadora, ele vai entrar com uma ação contra a empresa de e-commerce e o juiz vai fazer com que a empresa de e-commerce pague muito bem quando for um tênis só. Né? Até um tênis só, óbvio, o cliente não vai entrar com a ação. Mas quando há um volume maior ou mercadorias com um preço maior ou reclamações no PROCON de uma forma maior, essa indenização ela pode ser feita de uma forma coletiva ou pode haver um dano moral dependendo do produto. Hoje, o dano moral é muito relevante. Você tem indenizações aí com danos morais pequenos, vamos assim dizer. Por exemplo, uma negativação no Serasa de quem já tem outro protesto, ou de quem já teve na vida uma outra negativação. Uma indenização dessa pode chegar a 20 mil reais, na verdade. Quando indenizações contra pessoas públicas, atores, governantes, juízes, promotores, pessoas conhecidas, podem muitas vezes chegar a 200, 300 mil reais. Então, já são ações aí significativas, né? Muito importante, então, entender, enquanto administrador do e-commerce, enquanto dono de e-commerce, toda a informação que eu coloco, toda obrigação a que eu me submeto, eu, dono de e-commerce, eu assumo uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Eu vou pagar simplesmente porque houve um dano. Aí, se foi o exemplo da transportadora, por exemplo, o que acontece? Eu tenho direito de regresso contra a transportadora, mas até aí morreu neve, né, gente? Ou seja, eu vou ter que desembolsar aqui para entrar com uma ação acolá, que é o famoso direito de regresso. Então, há uma perda muito grande e a marca da transportadora não vai sofrer um dano irrisório perto do que vai sofrer a marca do e-commerce. Bom, gente, já são 3h30, eu vou acelerar aqui, a gente se empolga falando, para poder abrir logo mais para perguntas. Tem bastante gente perguntando aí, né? Mas aí a gente abre no final. A gente abre no final porque eu estou concentrado e empolgado, que vocês me desculpem, eu como advogado sou necessariamente verborrágico. Então, aqui um ponto muito importante, preenchimento do cadastro é fundamental. Tá? É salutar e é preciso que os dados sejam armazenados em backup sempre que possível. Sempre que possível. Recentemente, o STJ, que é Superior Tribunal de Justiça, vem exigindo dos grandes provedores, da Microsoft, por exemplo, Google, que eles forneçam, óbvio, sigilosamente, só no processo, dados de internautas para resolver problemas judiciais. Tá certo? Que desde que, por exemplo, e-mails da Microsoft, cuja responsabilidade é da Microsoft, Hotmail, isso é uma decisão recente, desde que se forneça o dado, tá certo? Não existe um problema. Então, eles vêm se livrando do Google, etc., de problemas judiciais, habilmente, fornecendo esses dados. Então, e-mail falso. Foi disparado um e-mail falso. Né? Pode acontecer com uma compra falsa, uma compra fraudulenta, por exemplo. Se eu, empresário de e-commerce, tenho um bom controle de dados, eu apresento esses dados para o judiciário, o juiz vai falar assim, olha, a administração de dados dele é suficiente, é uma boa administração de dados,
Tá certo? Então, ele não tem culpa, a diligência dele é uma diligência suficiente e eu não vou condenar esse cidadão. Tá? Eu sei que é rápido demais para esse tipo de assunto, então, por favor, se interessar, formulem perguntas a respeito. Muito bem, então o momento seguinte é o momento interessante para o e-commerce. Enquanto o consumidor está aguardando a entrega, o empresário ele está pegando, se ele tiver estoque, pegando a mercadoria no estoque, separando essa mercadoria, embarcando, fazendo shipping, transportando, tá certo aqui? Entendo, eu escrevi errado o shipping como categoria, e por transportador ou por correio, não é que ele é feito. Ou então ele não tem estoque, ele trabalha através do dropshipping, hoje bastante conhecido e trazendo já algumas questões jurídicas. Certo? Olha, aqui é um universo. Certo? Então, se o estoque é um estoque grande, existe uma possibilidade de fazer, inclusive, emissão de títulos de crédito em relação ao estoque, coisa que ninguém usa mais, que é uma forma de capitalização do dono do armazém, na verdade. Então, se for dono do armazém, se o e-commerce for o dono do armazém também, ele pode se capitalizar com o estoque dele, né? Aí ele separa, embala. Ao embarcar, ao transportar a mercadoria, se ele faz isso através de uma transportadora terceirizada, o dono do e-commerce, o administrador, ele tem que tomar muito cuidado com o contrato. Esse contrato de transporte é um contrato... Gente, as pessoas transportavam através de mula coisas importantíssimas, através de rotas comerciais. Portanto, a gente está falando aí de 1.500, 1.600, onde começou a se formar esse tipo de contrato. Ele é um contrato ultra informal, onde vai, vocês sabem, haver conhecimento de transporte. Ele está formalizado e precisa ser disciplinado na minudência, né? Para não haver problema para o e-commerce. Isso aí é crítico. Certo? E pelos correios, sem mais mistérios, a não ser as implicações tributárias. Todo mundo sabe hoje que em vendas interestaduais não há como vedada a cobrança de ICMS no destino, apesar dos estados do Norte e Nordeste terem firmado convênios. Esses convênios já têm liminar, então procurem no site da STJ, www.stj.jus.br, vocês vão ver que existem liminares concedidas, por exemplo, a Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro está trabalhando com isso, é uma informação pública, basta chegar ao site da STJ e fazer essa busca. Tá certo? Mas esse não é o assunto de hoje, a gente espera ser convidado, né, para outra palestra aí, falando sobre que é bastante interessante, é assunto para uma palestra só. E o pessoal que usa dropshipping, tomar muito cuidado, porque a administração logística do estoque é fundamental. Certo? É preciso manter um estoque de acordo com o prometido no site de vocês. Ou seja, prometeu que você tem estoque, tem que entregar. Sob pena daquela açãozinha chata que eu falei para vocês, que pode incidir multa, às vezes multa até diária, dependente. Se for, por exemplo, medicamento, vendas de medicamento, vendas de produtos de primeira necessidade, se não cumprir, o problema pode ser muito, muito sério. Tá certo? E pode ter multa diária. A gente vê hoje multas horárias na área de saúde, hein? Multas horárias na área de medicina. Então, o judiciário, quem acha que não, está errado. O judiciário está sim acompanhando a rapidez da internet. Cada vez mais os juízes são mais jovens, os promotores são mais jovens e, graças a Deus, nós advogados também somos mais jovens e conseguimos lidar bem com isso. Não é verdade? E por fim, o momento tão aguardado do consumidor, em que o consumidor recebe a mercadoria. Tá? Todo mundo sabe, o consumidor tem sempre a possibilidade de troca. Ele vai poder trocar a mercadoria sempre, porque é uma venda à distância, é uma compra e venda à distância. É equivalente a uma compra e venda por telefone, eu não vi. Então, a mercadoria não precisa estar danificada. O consumidor com caráter duvidoso, ele pode olhar aquela mercadoria e dentro do prazo de 7 determinado dias, isso, justamente, de 7 dias, determinado por lei, ele pode devolver essa mercadoria, desde que ele não desgaste ela, não se utilize dela, evidentemente, ele deve devolvê-la em condições de troca. Ou seja, o e-commerce tem que estar preparado para
trocar a mercadoria sempre que exigido pelo consumidor. E por fim, aí, passados esses 7 dias, nós temos, né, que trabalhamos também no ramo, aí o fim da relação contratual de compra e venda mercantil, que é a principal. Em relação a isso, a parte de responsabilidade civil, nós agradecemos a atenção e a paciência de vocês e passo a palavra. Boa tarde, eu vou passar agora com uma palestra um pouco mais rápida sobre a privacidade na internet, que é um tema que também está dentro da responsabilidade civil de uma maneira um pouco peculiar. O que nós consideramos privacidade? É uma pergunta muito importante. As pessoas sempre falam, você está invadindo minha privacidade, você não pode olhar meu e-mail, você não pode ter minha senha do Facebook, do Twitter. O que é privacidade? Privacidade no nosso termo jurídico é qualquer informação que a pessoa considere própria, que ela não esteja disposta a disponibilizar para qualquer pessoa, a não ser aquela do seu círculo de confiança. Então, quando o usuário ele preenche o cadastro de vocês, o cadastro de um site, ele coloca lá o seu primeiro nome, às vezes seu telefone, e-mail, senha de e-mail, depois os seus dados de cartão de crédito, dados bancários, ele está disponibilizando informações que ele não disponibilizaria para qualquer pessoa. Ele está tornando vocês detentores de uma informação que é uma informação própria dele. E por isso, essa informação tem que ser tratada de uma maneira muito peculiar. Essa informação ela não pode ser disponibilizada para outras pessoas, não pode ser utilizada de qualquer maneira. E é por isso que todo site precisa ter uma política de privacidade. O que é essa política de privacidade? A política de privacidade ela vai dizer ao usuário, e quando eu digo dizer, ela vai dizer mesmo, sem nenhuma técnica jurídica apurada, sem nenhum termo técnico, ela vai dizer de forma simples, mas bem elaborada, de que maneira que essas informações do cliente vão ser tratadas. Se ela vai poder utilizar isso em campanhas de marketing, se ela vai poder utilizar isso para vender esse mailing, por exemplo, para alguma outra empresa, de que maneira que isso é tratado, o que serão feitos com dados de cartão de crédito, dados bancários. Isso é muito importante. Por exemplo, se uma empresa disponibiliza sem querer ou dolosamente, ou seja, querendo uma informação que o usuário leu que não seria disponibilizada, que o usuário não quer que seja disponibilizada, como dado bancário, dado de cartão de crédito, essa empresa que disponibilizou, ela é responsável também. Ela tem exatamente a mesma responsabilidade objetiva que o Dr. Fernando falou. Se a empresa de vocês, por acaso, disponibiliza o dado de cartão de crédito de um usuário e são feitas compras fraudulentas nesse cartão de crédito, a responsabilidade é da empresa de vocês. Por isso é importante ter uma política de privacidade que abranja todos os serviços que vocês utilizam. Isso é uma coisa muito complicada na internet. Por quê? Porque a internet é um meio de comunicação instantâneo. A pessoa, quando ela entra na internet, ela está disposta a disponibilizar informações. A rede depende disso. Quando ela entra na rede, uma rede social, ela está disponibilizando informações, ela está compartilhando informações. O que é importante é saber o limite daquelas informações que são eticamente, razoavelmente disponibilizáveis, daquelas que não podem ser disponibilizadas de maneira alguma. E é por isso que você tem que ter uma política de privacidade. É por isso que em alguns momentos é importante perguntar para o cliente se ele quer que aquela informação seja disponibilizada ou não. Esse slide que já foi passado na palestra do Fernando serve para representar. Em todos os passos de uma compra eletrônica, o cliente ele disponibiliza dados. Seja dados de cookies, para saber em quais sites que ele visita, qual é o perfil de compra dele. Na escolha de mercadoria, às vezes o cliente coloca uma mercadoria no carrinho, mas ele não compra. Mas aí o site de vocês, ou o site que vocês disponibilizam essa informação, já sabe o perfil de compra, já sabe o tipo de produto que esse cliente quer. E podem fazer um marketing mais direcionado. Agora, será que esse cliente está disposto a receber e-mail de um marketing direcionado? Ele quer isso? É por isso que essa informação tem que estar clara na política de privacidade de vocês. Eu vou utilizar o e-mail cadastrado para enviar política de marketing. Eu vou utilizar o e-mail programado para vender o meu mailing. Isso tem que estar muito claro para o cliente quando ele assume o risco, em tese, de disponibilizar a informação para vocês. Como o Fernando falou, a gente tem que armazenar todos os dados. Isso é uma informação importante.
Depende. Os dados cadastrais do cliente, o e-mail, no caso o CPF da compra, o nome dele, esses dados, eles devem ser armazenados. Eles têm que ser armazenados no banco de dados de vocês e na sua maioria esses dados não podem ser disponibilizados. O cliente não quer que algum outro site saiba que ele comprou determinado produto com vocês. Não quer que outras pessoas saibam. Isso é um sigilo bancário dele, é o sigilo das compras dele, o sigilo dos gastos dele. Então, os dados que têm que ser armazenados são os dados do cadastro do cliente. Agora, dados bancários, dados de cartão de crédito, eles podem ser armazenados? Certamente que sim. Agora, esses dados têm que ser tratados de uma maneira completamente diferente. Esses dados possibilitam fraude, possibilitam golpes no mercado, e que se por acaso algum contraventor de internet, algum hacker, alguém utilizar essa informação que tiver no sistema de vocês para fraudar o cliente, fazer uma compra no cartão de crédito ilegal, roubar algum dinheiro da conta bancária dele, a empresa é responsável. A empresa de vocês é responsável. Por isso que não tem uma proteção muito grande nos dados de cartão de crédito, dados bancários, é mais fácil desprezar essa informação depois do uso e pedir todas as vezes. Praticamente já ficou claro por que o seu site precisa de uma política de privacidade. Mas essa política de privacidade é uma coisa muito importante. Serve como termo de uso, que o Dr. Fernando falou, serve como contrato. Ela vai explicitar para o cliente, ela vai dizer de que maneira a informação dele vai ser tratada. E se ele não concordar com isso, ele não vai contratar com vocês. O que cá entre nós é uma coisa que não acontece. Praticamente ninguém lê a política de privacidade de um site. Agora, em questão de juízo, isso é uma arma importantíssima para defender a empresa de vocês, o site de vocês. E também torna o site de vocês mais confiável, para aquele cliente mais chato, aquele cliente que tem medo. Ele vai lá ler e vai falar, olha, então eles não vão fazer qualquer coisa com meus dados aqui. Ele tem mais segurança para comprar com vocês. Como eu falei, a hora que o cliente clica no meio de pagamento, é nesse momento que ele vai recolher as informações dos dados bancários. E essa informação ela tem que ser tratada, como eu já falei, de uma maneira muito específica. Dados criptografados, difíceis de alguém acessar, difíceis de invadir, ou simplesmente desprezar esses dados. As pessoas estão acostumadas a colocar os dados de cartão de crédito, dados bancários, toda vez que vão fazer uma compra. Às vezes é mais fácil desprezar esses dados de cartão toda vez do que assumir uma responsabilidade. Como já falamos, a salutar, importante, tem que ser feito o armazenamento de dados em backup. Os dados cadastrais do cliente, nome, se for preciso no cadastro de vocês, endereço, CPF, esses dados são importantes serem mantidos e tem que ser explicitado na política de privacidade que eles vão ser mantidos com vocês, apesar de ser uma prática clara para todos. E essa responsabilidade de vocês, a responsabilidade de não permitir que esses dados sejam usados de maneira que não está escrito na política de vocês, não permitir que outras pessoas usem os dados dos clientes de vocês, não permitir principalmente que os dados bancários, dados de cartão de crédito sejam utilizados, essa responsabilidade se mantém durante todo o período que você mantém esse dado no seu banco de dados e depois também. Ou seja, num período razoável que esse dado poderia ter sido utilizado depois que saiu do banco de dados de vocês. Por hoje é só, agradeço a atenção de todos e vamos abrir para perguntas. Certo? Obrigado, gente. Queria agradecer aqui novamente o Arthur, o Dr. Arthur, o Dr. Fernando aí pela palestra. Acho que foi muito interessante esse assunto, né? A primeira vez que a gente está abordando aqui a questão do direito digital. É muito importante aí para os nossos lojistas entenderem como que funciona, né? A questão de contrato, essa parte dos aceites, da questão da privacidade, né? Na internet a gente sabe que tem que se resguardar, né? Quanto mais, melhor. Então, aí agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Vamos colocando aí. A Carol está me ajudando aqui, liberando aí todas as perguntas. Nem sempre a gente consegue responder tudo, tá, pessoal? A gente vai tentar aqui, os palestrantes vão tentar responder ao máximo, mas às vezes vai sobrar uma outra coisa, tá? E lembrando aí que a gente vai divulgar a palestra depois lá no blog, todo esse conteúdo aqui, a gente gravou a palestra para ter o conteúdo falado e também vai ter os slides dentro do nosso blog e do nosso canal de TV.
Então vamos lá, gente. Vamos mandando as perguntas aí para a gente responder. A primeira pergunta. Só um minutinho, pessoal. Eu estou passando aqui as instruções aqui para eles controlarem aqui as respostas. Só um segundinho. O pessoal tem uma boa notícia aqui, o Arthur aqui me chamou de lado, até pediu para cortar aqui, que a coisa é bem interessante. Então, ele fez uma super aí promoção e vai contar para vocês agora. Como a gente disse, a importância de uma política de privacidade, a empresa ela disponibiliza essas políticas de privacidade para sites de uma maneira barata, simples e fácil de ser criada. A gente disponibilizou um cupom escrito Fast Commerce, que dá 25% de desconto na criação de uma política. Então, quem tem interesse, quem achou interessante ter uma política de privacidade no site, acessa o nosso site lá, que é o www.acepto.com.br, cria uma política de privacidade profissional, seleciona os dados que utiliza em seu site e na hora do pagamento, escreve o cupom Fast Commerce. Você vai ter 25% de desconto na nossa política de privacidade. Isso é só para os clientes da Fast Commerce e para quem assistiu a palestra agora. Muito bom, Arthur. Obrigado aí. Acho que todo mundo vai aproveitar. Vamos lá para as perguntas, então. Muito bem. A primeira pergunta, uma pergunta que vem sendo recorrente, aí é a pergunta da questão do prazo para devolução da mercadoria. Tá? Para quem quiser ler, a lei é a Lei 8.078, o ano dela é o ano de 1990, então o Código de Defesa do Consumidor é Lei 8078 de 1990. Com isso, ou com CDC no Google, vocês já acham, é o primeiro documento a ver. No artigo 49, o Código de Defesa do Consumidor vai determinar esse prazo. Esse prazo é de 7 dias para quaisquer produtos, tá certo? Bens duráveis ou não. Ou seja, uma pergunta interessante, do caso interessante, produtos congelados, né? Em que a ouvinte nos perguntou aí. Também, sim, deve haver a devolução do produto congelado, se o consumidor assim quiser devolver, assim quiser invocar este prazo. Importante, por fim, salientar que o prazo começa a correr da assinatura do contrato ou do recebimento da mercadoria, certo? O que acontecer, por último, óbvio, vai ser sempre o recebimento da mercadoria, porque, como a gente explicou, o consumidor clica e aí, entre aspas, assina o contrato, tem um efeito jurídico de assinatura, para então receber em casa aquilo. Então, quando ele recebe, é esse prazo. Importante, assim, então, vocês terem a prova disso, gente, guardar o comprovante do dia, da data em que foi entregada a mercadoria, porque o consumidor também, às vezes, é malandro, também existem consumidores malandros, né, que vão omitir aí a data da entrega. Vi uma pergunta aqui, perguntando se é necessariamente obrigatório registrar as políticas de privacidade, troca e pagamento em cartórios. Essa é uma dúvida que existe entre as pessoas, e na realidade é o seguinte: não existe necessariamente essa obrigação de registro dessa política de privacidade. Essa política de privacidade ela simplesmente tem que estar constando no seu site, tem que ser de fácil acesso para o seu usuário, e você tem que ter como demonstrar que essa política estava lá quando o usuário comprou. Isso é simples, tecnicamente, com dados digitais. Agora, caso você tenha interesse, caso ache bom registrar essa política no cartório, só ajuda, só torna mais fácil a prova em juízo. Nós também estamos vendo aqui perguntas quanto a problemas na Receita Federal, a Receita Federal muitas vezes segura a mercadoria, sempre através de um procedimento de autuação, ou problemas no correio, certo? Se por acaso o correio segurar a mercadoria ou segurar a nota fiscal, é imprescindível notificar imediatamente o correio, porque se isso for feito de uma forma irregular, de uma forma unilateral, cabe também
indenização contra o Correio. Ou seja, não é porque o Correio é uma empresa pública, não é porque o Correio é do Estado, certo? É do governo, que ele não deve indenizar os erros que comete. Então, se isso causar um dano de imagem à empresa, é possível entrar com dano moral. E se causar um dano material, óbvio, também é possível entrar com ação. Então, imediatamente, notifique o Correio, os Correios, não por internet. Infelizmente, faça essa notificação através de uma carta com aviso de recebimento, ou então protocolizando aí na administração dos Correios da sua cidade. No caso de a Receita Federal segurar alguma mercadoria, infelizmente, para a liberação é necessário entrar com uma ação judicial, um remédio judicial, chamado mandado de segurança. Portanto, a mercadoria tem que ser de um valor relevante que justifique o investimento num advogado. Bom, deixa eu só responder a referente ao e-commerce aí, a questão de dados bancários. A gente mantém só os dados mesmo, tá, do cliente, do cadastro, aquela questão que o Fernando comentou aqui. A gente então pega esses dados, mantém. Parte de pagamento não, né? Como a gente não tem essa permissão, a gente não mantém aqui os dados de cartão do cliente. Tá? Você está perguntando para bastante também o que é o dropshipping. O dropshipping é um modelo de gestão logístico bastante moderno em que o fornecedor da mercadoria não mantém nada em estoque. Tá? Semelhante ao caixa zero na contabilidade. Tá certo? Então, seria um estoque zero. Tá? Então, o e-commerce não mantém qualquer mercadoria em estoque. Isso é muito comum em vendas de produtos estrangeiros, por exemplo. Então, isso vem acontecendo bastante com a China, na verdade, em que o e-commerce apenas faz a intermediação de negócio. Veja, atenção lojista, atenção e-commerce que faz esse tipo de intermediação. Você é inteiramente responsável pelos prazos que você coloca no seu site, inteiramente responsável por entregar a mercadoria em condições de uso. Certo? Eu já vi um site de intermediação sediado na Grã-Bretanha e com o telefone de São Paulo. Isso não adianta nada, certo? Quer dizer, através do seu telefone você vai certamente poder ser processado, vai ser encontrado seu endereço, você vai ter que pagar a indenização, tendo ou não tendo sede no Brasil. Lembre-se, lojista, princípio da boa-fé, manda. É legal, é previsto em lei hoje em dia. Tem bastante gente perguntando aqui, dizendo que no site da ACEPT a política de privacidade é grátis. Na verdade, existem dois tipos de política. A política grátis e a política paga. A política grátis ela é feita para vocês testarem, para ver como que é feito o sistema. E ela possibilita apenas 4 serviços, que são serviços que todo site utiliza. Mas o site de vocês, por seu e-commerce, com certeza utiliza diversos outros serviços, tal como meio de pagamento, botão curtido no Facebook e tantos outros serviços que só estão disponibilizados na política de privacidade profissional, que é aquela que custa R$ 99 e agora com desconto de vocês R$ 74, certo? Pergunta do Renan. Se o produto apresentar defeito, eu tenho obrigação da troca, mesmo oferecendo assistência técnica? Excelente pergunta pelo seguinte: como é o seu contrato, Renan? Como é a sua política de privacidade, o seu termo de uso? Se você deixar isso claro na sua política de privacidade, no seu termo de uso, é imprescindível ter isso claro, e sim, estando claro, você pode ir oferecendo assistência técnica, sendo um defeito que a assistência técnica consiga consertar. A alternativa, oferecer assistência técnica, é obrigatória para o consumidor, certo? Para o consumidor. Estou vendo uma pergunta da Aline aqui, se é possível entrar com uma ação contra a cobrança de CMS nos estados que estão cobrando. Essa é uma ação possível, existe diversos entendimentos que esse CMS não deve ser cobrado no estado de destino, e então existe a possibilidade de entrar com uma ação, trabalhar com liminares nesse caso. O que são liminares? São decisões prévias, onde o juiz analisa previamente a questão e diz que você não precisa pagar por enquanto aquela questão. Então, sim, existe essa possibilidade e muitos e-commerce grandes estão fazendo isso.
Voltando, Renan, eu subentendi na tua pergunta que já passaram 7 dias, evidentemente, né? Quer dizer, os 7 dias, a troca é compulsória independente de defeito. Ok? Isso que eu falei, basta o consumidor não querer mais, porque a compra é à distância. Passado isso, certo? E se o vício for um vício que ele não estava vendo, que a gente chama de vício oculto, você tem que trocar. Se for um vício aparente, né? Se estava claro que aquilo estava defeituoso, aí sim pode haver opção da assistência técnica, tá certo? A pergunta da Débora é uma pergunta interessante também. Se eu colocar a oferta disponível até tal data, uma data X, escrever na oferta ou enquanto durarem nossos estoques. E ainda assim, preciso cumprir exatamente a data ou condição que até durar o estoque cobra. Bom, enfim, Débora, ou enquanto durarem os estoques, é uma cláusula, entre aspas, contratual, que, estando clara, não estando em letras miúdas, ou seja, estando aquilo bem visível para o cliente, então coloque isso em destaque, não coloque nunca em letras miúdas, certo? De preferência, destacando com a cor. Estando isso bem claro, tá certo? Acabou o estoque, você tendo como comprovar que acabou o seu estoque, sim, você pode cumprir dessa forma. Agora, assim que acabar o estoque, retire a oferta. Quer dizer, num prazo razoável, você tem que retirar aquela oferta. Não adianta nada o teu estoque acabar hoje e você retirar a oferta daqui a 5 dias, tá certo? Novamente, a boa-fé. Se num período razoável de tempo, quer dizer, a internet a gente está falando em horas, 3, 4 horas, sim, vale o termo, ou enquanto durarem nossos estoques. Você não vai ter que cumprir aquela oferta. Lembre-se, sempre muito claro isso, tá? Estou vendo uma pergunta aqui do Alexandre, que se é obrigatório ter uma loja física para poder vender online. Não, Alexandre, tem muitas empresas, vou colocar um exemplo aqui de uma empresa gigante na internet, que é a Netshoes, que não tem nenhuma loja física. Então não existe essa necessidade, apenas tendo uma loja online você pode vender tranquilamente. Tem uma pergunta da Ilusco aqui muito boa, vou ler. Minha empresa comprou uma máquina para a internet parcelada em 4 vezes, de acordo com o cálculo que fizemos para o retorno do investimento. Acontece que a máquina veio com defeito e até hoje não consegui trocá-la. As parcelas se acumularam. Não houve receita para cobrir a despesa da máquina, já que não houve trabalho com a máquina. É possível o estorno? Sim, sim, Ilusco, é sim. No caso de perdas e danos, que é esse caso, no caso de uma indenização, o valor da ação, o valor que deve ser indenizado é o que se perdeu e o que se deixou de lucrar. É o dano material mais o lucro cessante. Tecnicamente falando, é o dano emergente mais o lucro cessante. Ou seja, na hora de você entrar com o processo, você vai fazer uma conta na qual você vai cobrar o valor que você gastou com a máquina, devidamente atualizado, mais o valor que você deixou de lucrar com aquela máquina. Em relação ao valor que você deixou de lucrar com aquela máquina, é preciso fazer essa prova. Então, ou o processo vai ser submetido a uma perícia contábil, ou você tem como comprovar via notas fiscais, ou através de outra documentação, até documentação eletrônica, digital, qual era o seu lucro mensal com essa máquina. Por exemplo, se for uma máquina de Xerox, vamos supor que você tire, em médias, a título de exemplo, 1.000 cópias por mês, e por conta desse defeito você deixou de tirar 1.000 cópias por mês, você demonstra que nos últimos 10 meses você tirou, por exemplo, 10.000 cópias, e que durante os próximos 2, 3 anos, que é o tempo de duração, a vida útil dessa máquina, você tiraria aí mais 36.000 cópias, sendo 3 anos, você cobra essas cópias, sim, da empresa que lhe vendeu e irregularmente não lhe trocou a máquina, se ela efetivamente veio com defeito, né? Se, é claro, não foi um problema de operação, se a máquina não caiu, se um funcionário da senhora não deixou a máquina cair, enfim, aí vem as peculiaridades do caso. No geral, sim, a senhora tem direito a receber de volta o que gastou, mais o que deixou de ganhar.
Rubens, não pode deixar vale, tá? Caso o consumidor queira devolver o produto que ele comprou na minha loja antes dos 7 dias, você tem que devolver o dinheiro corrigido, inclusive. Tá certo? O artigo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, exige que seja devolvido o valor da mercadoria mais correção monetária. Natália, estou vendo aqui sua pergunta, se dentro do prazo de 7 dias o cliente usar o produto, quebrar ou estragar. Não, o prazo de 7 dias para o cliente é se ele pegar o produto e por qualquer motivo ele não quiser usar o produto. A partir do que o cliente usar o produto, ele perde o direito à troca. É diferente, por exemplo, se o cliente abre a embalagem e o produto está quebrado ou não é o produto que ele comprou. Aí ainda assim ele pode trocar. Agora, a partir do momento que ele usa, faz qualquer uso do produto, ele não tem mais esse direito. Vera Macedo, existe sim uma delegacia digital e funciona no DEIC. Agora, de cabeça, eu não sei o endereço do DEIC, ele fica lá em Santana, próximo, muito próximo ao Campo de Marte. Eu não me lembro o nome da avenida, vocês me desculpem, eu não sou de São Paulo. É na Zaquinage, perfeito. Então, a delegacia de repressão aos crimes eletrônicos, a delegacia de crimes digitais, fica lá no DEIC. É um pessoal muito competente, tanto o delegado quanto os policiais, os investigadores, conhecem muito do assunto, gente da melhor qualidade. Aí, se a senhora for procurar lá, a senhora vai certamente encontrar a guarida para os direitos da senhora. É verdade, aparece para o Brasil inteiro. Então, em São Paulo existe essa delegacia, creio eu que no São Rio, Paulo e Rio só. Também existe isso. Só São Paulo e Rio que tem delegação específica. Agora, vejam, para o resto do Brasil, os crimes digitais, eles são equiparáveis a fraudes comuns, tá certo? Então, você tendo problema, o seu e-commerce tendo problema com crimes digitais, ou você, consumidor, né, sofrendo com crimes digitais, principalmente a questão de pornografia infantil, que é hoje a jurisprudência mais citada nos nossos tribunais superiores, certo? É procurar uma delegacia comum que o delegado, os investigadores têm a obrigação, têm o dever, na verdade, de atender e de reprimir a prática criminosa, a prática delituosa, através da investigação policial. Nosso tempo está acabando aqui, eu vou responder uma última pergunta da Kátia. Como a loja virtual se defende de reclamações de clonagem de cartão? Essa é uma pergunta muito importante e é o seguinte: para você se proteger dessas reclamações, tem que tomar algumas providências quanto aos dados de cartão de crédito. Primeiro, você tem que ter uma política de privacidade dizendo como que você vai tratar esses dados. Em segundo, você tem que demonstrar que você protege esses dados, caso você mantenha eles, de uma maneira completamente segura. Você tem que demonstrar que você armazena eles num servidor próprio, de criptografado, que você não permite que ninguém, de maneira alguma, chegue nessa informação, que você dificulta ao máximo. Ou comprovar que você descarta aquela informação depois da compra. São essas provas, ou da proteção extrema do dado dele, ou do descarte da informação depois da compra, que vai permitir que sua loja se defenda. Tudo isso junto com a política de privacidade do seu site. Eu vou encerrar minha participação por aqui. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigado pelos elogios, pela paciência da audiência. Para nós foi um prazer, né? Obrigado à Fast Commerce por nos receber tão bem aqui e pelo tratamento aí, realmente muito bom. Uma boa tarde a todos. Eu que agradeço aí pela participação, acho que foi bem explicativa, foi bem interessante o conteúdo dessa palestra. E com certeza aí a gente vai trazer mais sim, vamos trazer mais esse conteúdo aqui para os nossos lojistas, para a nossa audiência, tá? Pessoal, então obrigado a todo mundo, tá? Vamos divulgar então logo no nosso blog o conteúdo dessa palestra. E semana que vem já estou convidando aí, a gente vai ter uma palestra com o pessoal da SurveyMonkey,
tá? Que é uma empresa aí que faz pesquisa de satisfação por e-mail, né? É uma forma de você estar próximo do cliente, tá? Obrigado a todos, uma boa tarde.